que as cores do ambiente, que uma época atrás, há um tempo atrás, ele perguntou para mim, cores influenciam no comportamento? Eu falei, total. Já entrou no McDonald's? É amarelo e vermelho. Amarelo para você ficar ansioso e comer rápido, e vermelho para você gostar, se apaixonar e voltar e comer rápido de novo. E ele, nossa, isso há um ano atrás, nossa. E ele falou, eu contratei um arquiteto que entende de ergonomia, que entende disso, de psicologia das cores, e ele mudou totalmente o ambiente e eu percebi que as pessoas estão mais felizes, mais relaxadas. Então, encare que é difícil mudar. Sempre que eu começo uma nova mentoria, uma nova análise, eu digo para o paciente, olha, é muito difícil mudar. Não é fácil. Eu parto desse pressuposto, não é estratégia de marketing, nem estratégia de atendimento, é porque é mesmo. Quantas vezes você promete para você mesmo, vou mudar, aí você faz plano, e faz plano, e faz plano, não é? O meu calcanhar de Aquiles é o peso. Eu engordei pela primeira vez com 48 anos, engordei muito, engordei 30 quilos, perdi os 30 quilos por vontade própria, sem regime, e na pandemia ganhei 10. Para eu que tenho 1,65 m é muito. Aí eu falo assim, eu vou contar de ontem e de hoje, né? Aí eu não acredito em dieta, eu acredito muito no comportamento alimentar, né? Que é a minha relação com a comida e tal. E eu estou mudando. E aí, eu geralmente comi uma tapioca bem grande na pandemia, porque ninguém é de ferro, ficar no isolamento sem carboidrato. Aquela tapioca com manteiga que eu mesmo fazia. Acabou a pandemia, eu estou, nossa, gordo. E eu não gosto de mim assim. Então, assim, vou emagrecer. Aí ontem eu comi uma maçã e uma banana no almoço, tirei pão, tirei tudo, né? Comi pouquinho no café da manhã, e uma maçã e uma banana. Comi pouquinho no almoço. Aí no jantar, né? Minha filha liga e fala, a mais velha, pai, a gente resolveu se reunir aqui hoje de surpresa, porque nós queremos comunicar umas coisas aí e tal. E aí, a gente mandou pedir uma pizza. Falei, querida, eu vou trabalhar até 9 da noite. Não tem problema, pai, você pode chegar a hora que quiser. Aí eu cheguei, está todo mundo lá. Aí ela, come. Eu falei, olha, eu estou tentando mudar a alimentação. Mas só um pedacinho. Aí o neto, vô, deixa para começar amanhã e come só um pedacinho. Comi só um pedacinho, mas não devia ter comido, mas comi. Você está entendendo? É fácil mudar? Não é. Mas eu prometo para vocês que eu vou perder. Eu não vou perder mais de 10, porque também eu tenho meus limites, mas os 10 eu vou perder dentro dos próximos 6 meses. Vai ser fácil? Não. Vai ter muito pedaço de pizza, que é só um pedacinho. Mas come só, é só um docinho, não é? Aí o que é o problema? Que carboidrato, quando bate na boca da gente, as células adiposas ficam tudo batendo palma. Eba! Açúcar no sangue. Então você não come só um pedacinho. Você não come só um docinho. Você vai. Mas eu estou brincando com vocês para dizer, assuma que é difícil mudar. Mas é possível. E também, quando resolver mudar alguma coisa, por que dieta não funciona? É raro. Porque você vai lá no nutricionista, que é um especialista, que eu respeito muito, e que sabe como fazer a coisa rodar, mas geralmente eles estão mudando, mas geralmente o endocrinologista te dá uma dieta radical. Né? Bom, olha, eu aprendi com Milton Erickson, que é um dos grandes psicólogos do século XX,
que eu tenho a mesma concepção que ele. Eu já tinha, mas eu não sabia. Mas quando eu fiz formação em Erickson, em transericksoniano, eu fiquei deslumbrado, porque a concepção que ele tinha da mente é que a mente é um software, um aplicativo. Vamos colocar assim, a mente é um aplicativo, a mente é um Tinder, né? Um lugar que você entra para conhecer gente, fazer coisas, enfim. E sabe o que Milton Erickson dizia? Se você mudar uma vírgula no software, você mudou o software inteiro. Faz todo sentido. É pena que não tem um TI aqui para validar isso que eu estou falando. Mas se você mudar uma vírgula no software, já não é mais o mesmo software, é outro. Aquele software não roda mais. Pergunte para algum TI da sua família. Então, comece mudando pequenas coisas. Por enquanto, eu estou mudando o café da manhã. Se daqui a um mês eu conseguir mudar o café da manhã, porque leva 21 dias para a gente conseguir mudar mesmo uma coisa repetindo. Aí eu vou mudar um pouquinho o almoço. Aí eu vou mudar um pouquinho o jantar. E vou mudando aos pouquinhos. Foi assim que eu perdi 30 quilos. E assim que Caris, minha filha, perdeu 30 quilos com 16 anos e nunca mais ganhou os 30 quilos. E ela já tem 35. E, na época, ela fez várias dietas. Ela chegou e falou, pai, dieta não funciona por quê? Foi porque você não consegue mudar pelo atacado. Você muda vírgula por vírgula. É tanto que quando um paciente... eu sou muito brincalhão, e aqui embaixo tem uma adega que os filhos me deram. E aí, quando um paciente meu ou paciente minha, doutor, mudei aquela vírgula. Aí eu pegava a garrafa de vinho e falava, olha, só não te dou porque nós estamos na rede virtual. Mas comemore com seu marido, com seu namorado, com a sua namorada, com o seu pai, com a sua mãe. Ou se não tiver ninguém para comemorar, comemore sozinho. Você comemora alguma coisa que vocês fazem? Eu comemoro. Vamos lá. Eu trabalho, aí vai uma coisa que eu já suspendi, né? Não sei o que eu vou botar no lugar, né? Mas olha, eu trabalho a semana inteira. E aí, quando chegava, sexta tem sexta que eu trabalho, mas eu não trabalho mais. Mas quando chegava na sexta-feira, meio-dia, eu parava. Sempre foi assim. E aí nossa, consegui chegar até sexta, meio-dia. E eu trabalho muito. Sempre trabalhei muito. Então, vou me dar o presente. E aí tem uma frutaria paulista aqui, com frutas de primeira qualidade, e eu ia lá e comia um açaí na tigela de 600 ml. 3 horas da tarde de sexta-feira. Eu mereço um açaí. Com toda certeza, se eu conseguir mudar a rotina de alimento, o açaí vai continuar. Por quê? Porque é preciso marcar pequenas mudanças, pequenas conquistas. Aí você fala assim, mas eu só vou comemorar quando eu tiver uma Rolls Royce. Se você não comemora pequenas coisas, você não vai comemorar mais nada. Tem que comemorar pequenas coisas, sabe? Pequenos ganhos. Eu celebro tudo. Aquele evento que alguns participaram aqui e alguns pela internet participaram, o André e outros participaram, ali, com toda certeza, seja presencial ou pela internet, aquilo ali foi para celebrar o nascimento da Uniaberta. É tanto que eu não cobrei nada, não exigi nada, foi pessoas de alta qualidade, alto nível, e também não cobraram nada, porque parece que tem assim, um conluio, né, com a generosidade do Deus do universo. Então, celebre pequenas coisas. Celebre grandes coisas também. Não é? Porque a mente precisa destes momentos de gratidão, não é? Esses momentos de assertividade. Bom, e aí eu terminaria nosso treinamento hoje, né, dizendo assim: agradeça, agradeça. Eu fiquei muito emocionado
antes de começar esse encontro com vocês, mas muito mesmo. Um tempo atrás, uma jovem mulher me procurou aqui no consultório e falou: Dr. Maspoli, eu sou fisioterapeuta, mas a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha carreira não progride. E eu preciso da sua ajuda, e eu queria a sua ajuda. E aí eu coloquei aquela moça naquela cota, né, de pessoas que precisam de ajuda, e falei para ela: então, a gente pode fazer, eu vou te dar uma mentoria. Isso tem 4 anos. Você tem alguma formação? Eu falei: tenho. Eu sou formada em fisioterapia. O que você faz dentro da fisioterapia? Eu dou aula para uma empresa aqui de São Paulo, ensinando primeiros socorros. Só que eu só dou aula quando eles têm cliente, porque eu dou aula para eles e eles vendem aula. E eles me pagam muito, muito pouco. É R$ 32 a aula. Então, numa semana que eu tenho aula, eu ganho. Na semana que eu não ganho, enfim. Bom, e me fala da tua vida. Eu vou resumir aqui. Eu nasci e me criei numa favela muito violenta aqui de São Paulo, e tão violenta que às vezes eu tinha que pular para não pisar nos cadáveres. E eu saí de lá, eu moro aqui num pequeno apartamento aqui no centro, mas eu acho que eu nunca saí da favela, ou a favela nunca saiu de mim. Não tem problema nenhum morar na favela. Morar na favela, às vezes, é uma coisa extraordinária. Eu conheço gente que ganhou dinheiro e não quer sair da favela. Mas para ela, a favela era uma referência de morte, de tristeza, de... Aí a gente começou a mentoria, essa mentoria aqui, né? Começamos a mentoria e tal. Falei: o que você sabe fazer? Ensinar primeiro socorro, porque eu não gosto de fazer o trabalho de fisioterapia. Eu falei para ela: você já pensou em você criar a sua empresa para dar aulas de primeiros socorros? Porque é uma coisa tão básica que aqui em São Paulo as grandes empresas e as médias contratam, porque é obrigado, né, ter o treinamento lá, aqueles bombeiros civis, né, treinar a equipe de combate a incêndio, né, acidente de trabalho, para primeiro socorro. Bom, aí terminou a mentoria. Uns 2 anos depois, ela entrou em contato e mandou um convite. Doutor Márcio, eu quero convidá-lo para a inauguração da minha empresa de aula de primeiros socorros, cuja professora eu sou a dona, o CEO, o gerente, o diretor e a professora. Tá. A empresa dela cresceu e eu fiquei muito emocionado. Eu não tenho contato com ela fala comigo esporadicamente. Aí ela mandou assim: meu amado mestre Maspoli, acredito que você tenha noção do bem que me fez. Eu não tenho, porque eu não fiz bem nenhum. Eu só ensinei algumas coisas. Te farei uma visita e te darei um abraço bem forte. Serei eternamente grato pela pessoa que me apresentou a você, porque a minha vida virou e deu tudo certo. Era só a orientação que ela precisava, o produto que ela vendia mesmo. Ela não mudou nem de carreira e nem de produto. Só que ela vendia para uma empresa que vendia para outro. E eu só falei para ela: para que um atravessador? Você mesmo pode vender o seu trabalho. Então, eu acho que eu encerro hoje e vocês vão receber o assessment. Eu estou falando isso porque eu cobrei, dei até hoje para alguns que não fizeram fazerem, e vocês vão receber por e-mail, vão receber pelo correio, e aí eu vou estar marcando com vocês um horário para eu e a Camila
que Camila é que é especialista nesse assessment, pelo menos é a formação dela, né? Mas eu faço a interpretação do assessment, tiro as dúvidas para quem tiver. Mas eu queria estar marcando com cada um até o final de junho para poder encerrar o processo da mentoria com uma reunião individual. Aí eu abro, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. De qualquer forma, fica a minha gratidão e o conteúdo que está postado, que ainda vai ser postado, que vocês não podem deixar de ver, porque só isso aqui não é a mentoria na totalidade. A mentoria é o que está na internet, o que está na plataforma virtual, que vocês vão ter até dezembro para acessar sem nenhum custo, sem nenhum problema, que vocês já pagaram. Vamos lá, querem falar, querem perguntar? Professor, eu gostaria, sobretudo, de agradecer, né, esse tempo, esses exemplos, muitas coisas, eu acho que a maioria estão conectadas com Jung, principalmente pensamentos, Com toda pensamento certeza. boa, totalmente Jung é o conectado. meu guia espiritual. Pois é, eu aproveito essa oportunidade para agradecer imensamente tudo que eu aprendi com o senhor, essas orientações aí, e, e graças a Deus que eu encontrei essa oportunidade. E muito obrigado por tudo. Rapaz, eu digo mesmo, eu dou graças a Deus que eu encontrei você. Depois de terminar o semestre aqui, a gente vai conversar nós dois fora da mentoria, tá bom? Grande Obrigado, abraço, um professor. abraço fraterno. Obrigado. Um grande abraço, gratidão, gratidão e gratidão. Obrigado. Bom, alguém quer mais falar alguma coisa? Eu também queria agradecer. Isabel. Esse tempo todo que a gente teve aula, para mim, foi muito bom, porque foi um momento que eu consegui tirar para eu concentrar minha mente, tentar mudar algumas coisas, porque eu mudei muito esses tempos atrás, né? E você fica muito focado na questão de ser mãe, e às vezes você esquece um pouco do ser pessoa, né? Ser mulher. E as aulas me ajudou bastante em voltar. Quem me conhece sabe bem que eu gosto de fazer planejamento, correr atrás das coisas, só que eu estava um pouco estagnada. E as aulas me ajudaram a colocar em prática de novo o que eu estava pensando, até nessa parte do financeiro que eu comentei no início da aula. E obrigada pelo convite do presencial lá. Eu tenho certeza que Esse convite é porque no passado você me procurou e queria até contratar meu serviço e eu pisei na bola com você porque eu Imagina. estava muito ocupado. E aí eu falei, não fica bem agora ela contratar meu serviço, eu vou convidá-la para fazer. Imagina. Não, assim, eu super entendo, até foi para Cassie, assim, Cassie, eu sei o quanto o seu tio é ocupado, se der para ele fazer na época, né? Tudo bem. Aí, mas muitas coisas já mudaram e minhas dúvidas também já passou. Então, assim, eu estou em outro campo eu agora. soube que já validou e que esse treinamento validou muita coisa que você faz, né? Então, eu fiquei muito feliz. Validou, é. E eu só vejo, assim, que cada vez mais aparecem mais oportunidades e abrem mais portas nesse entorno, né, de coisas positivas. É. E o convite do presencial lá foi muito bom, porque, né, sempre me convida para poder ver o pessoal, e foi uma oportunidade de eu revê-lo, né, rever a sua esposa, a Caris também. E eu gosto, né, desse contato, apesar de eu deixar sempre para depois. Mas é muito bom para nós, né? A É gente lembra muito de bom. você ainda adolescente aqui com a Kessia, tirando aquelas dúvidas que todo adolescente tem. Verdade, é verdade. É muito bom. E assim, eu tenho certeza que a faculdade ela só vai ter cada vez mais sucesso, porque você faz as coisas assim com qualidade. Eu já percebi isso desde o início, e você se dedica 100%. E quando você faz isso com gosto, as coisas boas vêm automático, assim, sem você perceber. Um dos exemplos foi mesmo a questão da parceria que você trouxe lá, o palestrante, né, e que não cobrou nada, e é uma via de mão dupla, questão de gratidão. É, Então, quando você faz com gosto, é, você percebe. Dá para sentir isso, a gente, como aluno. ficou essa situação dele lá, né?
Uma conferência dele é R$ 6.000. E eu falei aqui que eu não ia cobrar para ninguém, porque era um momento de gratidão. Aí eu fui lá conversar com ele, enfim, né, que eu já o conhecia de alguns eventos, de alguns congressos de neurociência. E aí eu contei, falei o projeto para ele, falei, eu queria duas coisas, queria contratá-lo para fazer a parceria, contratá-lo para falar para nós e convidá-lo para fazer uma parceria. E você viu como ele terminou lá, ele publicou a parceria, aí ele falou, eu vou de graça, porque nós já somos parceiros. Então tá fechado. Ótimo. Ele é excelente, muito bom. Mas é o que Ele você é falou. Silvana também. Fico feliz. Márcio, eu queria te agradecer também pela mentoria que você nos passou aí esses quase 2 meses juntos, né, que a gente fez o curso. E uma coisa que ficou muito marcante assim para mim como pessoa foi que se a gente não der o primeiro passo, a gente continua no mesmo lugar e se tiver na água, morre afogado. Então foi muito importante a mentoria e pode ter certeza, eu estou procurando uma forma de voltar a estudar, não consegui ainda por causa do meu trabalho, mas isso balançou bastante e mexeu muito comigo. Assim, particularmente, você sabe partes das coisas que aconteceram e só foi coisa boa, viu? Só tenho que agradecer a você, a Marta, os filhos, a Uniaberta, principalmente, e seguir em frente, né? E Porque você sabe que nós dois, né, já somos bem próximos há muitos anos. Né? Então, fico muito feliz. Né? Posso passar uma coisinha? A mentoria dela é constante com você. É mútua. Eu fiquei muito impressionada quando a Mari falou lá o meu palestrante, a questão do Douglas, né, na realidade, a questão do estudo. Porque a gente sempre fala, né, que a gente conversa e tal, e ela não fala. E aí, quando ela falou, eu não acredito, estava no online, né, quando eu vi. Eu, não acredito, mas registrei aqui, ó, vai, tá registrado aqui comigo, hein? E ela é uma mulher muito inteligente. Né? Ela é, muito. E assim, ela já tem tudo, da prática ela tem tudo. Agora, a parte mais fácil, vamos dizer assim, que você vai ter que aprender, né? Que é a questão do estudo. Se você quiser, você vai. O ano que vem você está na faculdade já. Com certeza. Gente, um grande abraço para vocês.